Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Muito bem, 10h32 na Clube, está no ar a edição do nosso Guaxupapo desta semana aqui pela Clube FM. E estamos em agosto, uma das épocas aí mais secas do ano também, falta de chuva, esse ar seco que vivenciamos aqui no sul de Minas. E aí a gente sabe que tem aquele riscos de incêndios aí por toda a nossa região. E para falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, com muito prazer, estou recebendo aqui nos estúdios da Clube FM o tenente do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, Tenente Josué Pereira. Tenente, bom dia, seja bem-vindo aqui à Clube FM. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer, pelo convite, por estar participando aqui do programa, Opa, o prazer é todo nosso, Tenente. A gente sabe que essa época é uma das épocas aí mais secas do ano, falta de chuva, a gente tem essa variação de temperatura, Uma semana muito fria, quando vê semana passada, essa semana já esse calor, esse solzão que tá aí, Um solzão pra cada um, ainda tem um reserva, e aí é a época mais quente do ano. Isso favorece, Tenente, a incidência maior de focos de incêndio aqui na nossa região. Sim, a gente tá passando aí pelo período que a gente chama de período de estiagem, que vai mais ou menos em torno de março, de final de março, abril, estende até novembro, Finaliza esse período de estiagem, período de seca. Só que esse período exatamente agora, no mês de julho, agosto, setembro, usualmente esses meses são os meses de maior incidência dos focos, Que é um período que a gente está mais tempo sem chuva, que é o que a gente está passando, Já faz bom tempo que não chove. Sim. É um período também que a gente tem a umidade do ar muito baixa e principalmente também os ventos, que são ventos fortes que pode jogar aí as chamas, as fagulhas aí, as centelhas para tudo quanto é canto, Com toda certeza. E nesse momento é muito importante uma conscientização da Sim. população, Tenente, do cidadão, para que ajude a evitar esses focos de incêndio. O que o cidadão pode fazer aí? Quais as medidas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para evitar esses focos de incêndio? A primeira coisa que a gente orienta é a questão do não atear fogo em vegetação no terreno baldio, Sim. Às vezes a pessoa tem um lote vago ali, quer fazer a limpeza dele, ao invés de usar a roçadeira para capinar o lote, acaba ateando fogo para poder limpar. Uhum. Então isso aí acaba podendo passar para uma residência, podendo passar também para outros terrenos e por aí segue, A gente aconselha a gente já orienta não fazer esse tipo de limpeza, mas sim fazer com os equipamentos apropriados, até o próprio descarte daquele lixo, daqueles resíduos, fazer de maneira apropriada e não atear fogo. Até se tiver lixo no terreno também, retirar, porque isso aí também alguém pode passar atear fogo também. Esses são os principais. Temos também a área rural, não utilizar fogo para poder limpar também descartar lixo ou de alguma coisa desse sentido. E também fazer um acero no entorno da propriedade, porque às vezes, igual a gente foi falado, é um período que tem grande quantidade de focos de incêndio. Então, para quebrar aquela propagação das chamas, então faz um acero, que é a limpeza, retirada da vegetação, ali uma faixa limpa, faz o acero em torno da propriedade até próximo à residência também. E outras questões também, que às vezes muita gente até não acredita, a própria bituca de cigarro, tá na estrada, tá passando, tá fumando, não jogar a bituca de cigarro pela janela do veículo ou no mesmo dentro da cidade, descartar no local apropriado. Como a gente está passando um tempo sem chuva, então o pessoal acaba aproveitando que não tem chuva para poder acampar. A gente está passando agora num período de calor, Você falou, tava um frio, já mudou bruscamente, Exatamente. Então, se vai fazer algum acampamento, fazer fogueira, certificar que a fogueira esteja apagada, E mesmo se limpar no entorno da fogueira, apagar e não lembrar de jogar água também para ter certeza que apagou ali, porque às vezes fica um pouquinho, às vezes a pessoa vai passar a noite ali, acha que apagou, só que pode causar até um grande incêndio, essas fogueiras. Com certeza, acho que duas falas do senhor tenente que é muito importante a gente reforçar nesse momento é quanto à limpeza dos terrenos, Sim. Pessoal que usa fogo aí para limpar o seu terreno, primeiro que é uma prática ilegal, não Sim. é legal de fazer esse tipo de ação, e outra, o pessoal tem que limpar o terreno
terreno para evitar que uma bituca de cigarro, alguma outra coisa, uma pessoa mal intencionada vá ali, jogue um foco, provoque um foco de incêndio e aquilo ali vai se alastrar e pode atingir até outras residências também. Então é muito importante que a população mantenha também os seus terrenos, né? Não só os terrenos na zona rural, na zona urbana, mas também na zona rural aí, limpos para evitar, né? E fazer esse acerco que o senhor falou, né? Acero, né? Pra, em volta da propriedade da zona rural também para de uma forma aí dificultar essa propagação dessa chama, né? Então a gente sabe a penetração que a Clube FM tem na zona rural aqui do nosso município e da região, então fica esse alerta aí pros produtores rurais, para você aí que mora na zona rural, fazer esse acero também, né? Para poder evitar esse tipo de foco de incêndio, né, tenente? A orientação é para não o pessoal jogar bituca de cigarro ou atear fogo, né? Mas também fazer a limpeza, isso é muito importante, né? Manter limpo. Até a gente tem feito já durante o ano aí, fez algumas vistorias, né, nos terrenos baldios que estão sujos, que estão com vegetação muito alta, encaminhando para a prefeitura, né, que tem a questão do acordo da lei municipal de manter os terrenos limpos. Sim. Então a gente encaminha para a prefeitura municipal também para poder tomar as medidas, né, administrativas ou o que seja, e também nos incêndios que a gente vai, tanto na área rural quanto na área urbana, a gente encaminha também todos os relatórios também para o órgão específico, né? Seja a Polícia Ambiental, seja o Ministério Público, ou seja pela Prefeitura, para as medidas cabíveis, né? Muito bem, a gente tá falando dessas medidas aí pra gente prevenir esses focos de incêndio, mas infelizmente a gente não consegue reduzir eles a zero. Bom seria se conseguíssemos, né? Mas, tenente, se a população aí ficar de frente com um foco de incêndio, o que a população deve fazer? Deve acionar diretamente o Corpo de Bombeiros, deve tentar apagar esse foco de incêndio, porque a gente sabe que essa época também a demanda é muito alta aí pro Corpo de Bombeiros, que já tem outras ocorrências pra atender também, né? Sim. A gente orienta para primeiramente a fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos aí um número 193, né? Faz o acionamento do Corpo de Bombeiros para poder deslocar até o local. Igual você mesmo falou, a gente tem diversas demandas, além das demandas dos incêndios, que aumenta consideravelmente nesse período. Nós temos também outras ocorrências de acidentes automobilísticos, alguns atividades com unidade de resgate, que a gente acaba tendo que fazer o atendimento, salvamento de animais, entre outros. E a gente também atende, são 8 municípios que nós atendemos aqui na região, e dando em torno de 2.500 quilômetros quadrados. Então é uma área muito extensa para a gente poder fazer os atendimentos. É muito trabalho para uma equipe reduzida, né? Exatamente. Então a gente parou com o incêndio, já fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros com o máximo de informação, porque exatamente, principalmente se for na área rural, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar, né? Então, com o máximo de informação, onde está, orientar bem ao atendente, né, como que está a situação, e se a gente tiver em atendimento, a gente deixa a chamada em espera, que assim que a gente finalizar o atendimento, a gente desloca para o próximo. E com relação ao próprio cidadão fazer o atendimento dessa ocorrência, debelar o incêndio, a gente não aconselha fazer só se tiver treinamento, porque pode ser que ocasione a pessoa mesmo saia machucada, saia ferida dessa situação. Tem um risco de vida ali para a pessoa. Tem um risco. Então, tomar os devidos cuidados, se tiver o treinamento, tiver os equipamentos também apropriados, né? Às vezes a pessoa faz o combate ali com equipamentos que não é o correto, né? Ou então não utiliza, né, alguns EPIs, igual camisa comprida, né, protegendo todo o corpo, luvas, entre outros, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então a gente recomenda fazer o combate somente se tiver realmente o treinamento específico ou que tenha capacidade para poder realizar, né? No mais, a gente pede, se tiver próximo à residência, tirar as pessoas da residência, né, para poder resguardar, né, a própria vida das pessoas, né? E a gente realmente dá prioridade quando tem risco à vida de pessoas ou animais, né?
Com toda certeza. Às vezes a gente se depara com um foco de incêndio e fala assim, o foco é pequenininho, vou eu mesmo ali com um balde de água, 2 baldes de água, vou tentar apagar. Quando você entra ali na situação, você vê que o negócio é muito maior do que a gente imaginava e coloca, além da sua vida, em risco de outras pessoas também, né, Tenente? Então, eu acho que nesse momento vale a prudência, né? Sim. A prudência em primeiro lugar. Então, se você tem um treinamento, se você sabe o que você está fazendo, beleza. Mas se é um cidadão comum que não tem o conhecimento de causa, acionar o Corpo de Bombeiros, né? Que vai dar toda a orientação também, vai saber dizer se naquele momento tá com uma alta demanda também, né, Tenente? Sim, exatamente. E a gente acaba oferecendo também esses treinamentos, fazendo treinamento. Principalmente a gente tem ido na área rural oferecer, né, o treinamento tanto dos funcionários, dos produtores rurais, porque a gente sabe que o tempo de resposta, né, ainda mais na área rural, um pouco mais distante, nosso caminhão pesado até chegar, a gente oferece esse treinamento. Se esse caso tem alguma comunidade que queira esse treinamento, pode fazer o contato com a gente no pelotão, que a gente acaba acertando orientação, treinamentos e tudo. É um treinamento muito importante para a população, ainda mais nessa época do ano. Fica aí o convite, né? Quem queira aí conhecer um pouco mais, ter esse treinamento aí para esses momentos de incêndio, entre em contato aí com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Pro treinamento pode ligar pro nosso telefone fixo, que é o 3551-4560. Beleza. Isso, tenta agenda com a gente lá, a gente conversa, acerta, né? Tenta ter um número de funcionários pra gente pegar toda a região ali, né? Sim. A gente recomenda essa questão do treinamento, a importância, por questão do primeira resposta ali. O pessoal tá lá, a primeira resposta dos próprios funcionários, acho que para o êxito da ocorrência é fundamental. Isso. Sim. Então, o pessoal que tiver interesse, a gente sabe que a área rural escuta muita rádio, então a gente novamente até agradece a oportunidade de estar falando aqui. Então, o pessoal que tiver interesse pode fazer contato com a gente, que a gente acerta direitinho. 3551-4560? Exatamente. Já decorei. E o pessoal que queira fazer alguma denúncia, né, sobre focos de incêndio ou qualquer outro tipo de ocorrência que precisa aí da ajuda do Corpo de Bombeiros, entrar em contato pelo 193, que é o número de emergência, né, Tenente? Sim, se a pessoa ver alguém, né, atendo fogo, fazer contato tanto com a Polícia Militar quanto com o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Tenente Pereira, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em estar aqui com a gente na manhã de hoje. A gente sabe que a demanda é muito alta, o serviço não para lá no pelotão, mas o senhor tirou um tempinho para fazer esses esclarecimentos muito pertinentes aqui à nossa população. Muito obrigado por estar aqui com a gente na manhã de hoje. Eu que agradeço mais uma vez e se precisar nós estamos à disposição. Perfeito. Espero que não precise, né? Minha situação. Sim, a gente espera não precisar, mas se precisar, só entrar em contato pelo 193. Os microfones da Clube também ficam sempre abertos a toda a equipe aí do Corpo de Bombeiros aqui do nosso município, viu? Obrigado. Valeu, esse foi o nosso Guaxipapo, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.